Então, a espécie é o primeiro fator que vai influenciar no peso ou densidade da madeira, tá? Além disso, tá, o fator idade também influencia, tá? Porque uma única espécie, né, que ela tem lá a sua massa, a sua densidade. Se ela for mais jovem, teoricamente, ela vai ser mais leve, porque ela vai ter uma menor quantidade ali de cerne. À medida que ela vai ficando mais velha, né, ela vai tendo ali outros componentes químicos e físicos na sua composição. Então, espécies que são mais velhas tendem a ser mais densas, mais pesadas do que espécies mais jovens, tá? Então, vou até anotar aqui, ó. A idade no sentido de espécies mais jovens normalmente são mais leves que as mais velhas, tá? Então, a idade também influencia diretamente. Então, nisso que eu acabei de falar, né? Por que a espécie mais jovem ela é mais leve do que a mais velha é mais pesada? Diretamente aí por conta dessa questão, né, da relação cerne ao burno, tá? E aí eu até eu decidi colocar isso aqui também como um tópico específico, porque uma mesma espécie, se ela tiverem duas espécies, aliás, a mesma espécie, mas dois indivíduos da mesma espécie que tiverem a mesma idade, ainda assim é possível que eles tenham pesos diferentes, porque dependendo das situações, pode ser que eles tenham aí uma diferença nessa relação de cerne ao burno, tá? Porque normalmente o cerne é mais pesado, né? Ele tem ali componentes físicos e químicos que faz com que o cerne seja mais pesado, tá? Um exemplo disso é na diferença entre árvores de origem clonal e de origem seminal, tá? Por que eu digo isso? Porque, por experiência própria, um clone, ele tem ali um desenvolvimento maior, mais acelerado, né? Por exemplo, eu acompanho aqui empresas que plantam teca e proveniente de clone, né? Então, a espécie é teca, aí tem lá o plantio de, vamos supor, 15 anos de idade de semente e o outro com 15 anos de idade de clone, né? Ou seja, a mesma espécie, mesma idade. Só que, quando a gente olha a espécie ali, a árvore que é do clone, ele tem até uma madeira um pouco mais leve, porque ele tem o volume, ele tem maior volume, só que ele tem uma menor quantidade de cerne. Então, essa relação cerne ao burno faz com que a madeira fique um pouco mais leve, né? Já a espécie ali, a árvore que tenha de origem seminal, muitas vezes ela tem ali menos volume, só que quando a gente mede a densidade, né? Então, nesse caso, ela vai ter ali uma densidade um pouco maior, tá? O que eu quero dizer aqui é que essa relação cerne ao burno também vai influenciar diretamente no peso da madeira, tá bom? Continuando aqui, tá? Além da espécie, idade, a relação cerne ao burno, também o próprio sortimento. Ou seja, em qual parte da árvore você está fazendo essa medição? Se você for especificar, né, fazer uma medição específica da raiz, provavelmente você vai encontrar uma determinada densidade. Se você for fazer uma medição ali da base da árvore, você vai ter uma outra densidade. Se você for fazer uma medição ali do peso da árvore na parte mais da copa das árvores, né, nos galhos que estão na copa, então provavelmente você vai ter outra densidade, ou seja, um sortimento aqui no sentido de qual parte da árvore está sendo considerada, tá? Então, o sortimento também vai influenciar diretamente aí nessa questão aí do peso da madeira, tá bom? Além disso, né, a questão do sítio, tá? Porque se a relação cerne ao burno influencia, né, no peso / densidade, então é sabido também que diferentes condições de solo, de clima, de precipitação, isso também vai influenciar aí no peso, tá? Porque os diferentes tipos de desenvolvimento seria necessário fazer aí um estudo mais aprofundado, mais específico, tá? Mas se você for fazer alguma medição, procure anotar, né, quais são as condições daquela propriedade de solo, de tipo de solo, de adubação, de precipitação anual, porque aí você vai saber essa informação específica
né, para você não se confundir aí, talvez, em outros casos. Ou, se você utilizar essa medição que você fizer nessas condições aí, tá? Então, você saiba que aquilo é uma referência, tá? Mas pode, claro, ter suas pequenas variações, tá bom? Então, o sítio, né, ou seja, aqui, as condições de solo, adubação, clima, precipitação anual, tá? Isso tudo também vai influenciar aí nessa relação do peso da árvore, tá? Continuando aqui embaixo, tá? Também, olha só, o período do ano em que você fizer a medição, tá? Porque, opa, ficou errado ali. Porque período chuvoso, teoricamente, a madeira, na hora que você for colher, ou de maneira geral, as árvores elas estão ali com um teor um pouco maior de umidade, né? Já no período seco, teoricamente, elas têm um pouco menos de umidade. Ou, quem sabe, se você, logo após derrubar da árvore, na hora que você for fazer essa medição do peso, se você for esperar ali um determinado tempo para ela secar ao ar livre, então saiba que o tempo de espera no período chuvoso é um, o tempo de espera no período seco é outro, tá bom? Então o período do ano também vai influenciar diretamente no resultado da sua medição, tá? E por fim, também, porém não menos importante, tá? Conforme o nosso colega acabou de perguntar aqui durante a aula, tá? A umidade também vai influenciar diretamente no peso da árvore, tá bom? Isso quer dizer que também, dependendo das condições de sítio, ela vai ter mais ou menos umidade, dependendo da época do ano em que você fizer esse levantamento, vai ter mais ou menos. Se você fizer uma medição ali, né, logo após colher da árvore, com certeza ela vai ter um peso. Diferente se você esperar um determinado tempo para fazer uma outra medição, tá bom? Então, saiba que a umidade, ela é uma das coisas que mais influencia no peso da madeira, tá?